Isso aqui foi um telescópio que foi construído para observar o cometa Halley, em dezembro de 1682. Né? O que é um espelho newtoniano? Um espelho newtoniano é um telescópio newtoniano, tem um espelho primário aqui, de tal maneira que a luz das estrelas entra por aqui, reflete no espelho, e antes de chegar no foco, tem um espelho secundário que desvia a luz para o foco que é aqui, na lateral. Então o foco é produzido na lateral do tubo do telescópio. Para o observador, isso é muito conveniente. Para o observador, coloca o olho aqui. E não precisa colocar o olho na frente, no foco, que ele vai obstruir a passagem da luz. Tá certo? Então, essa invenção do Newton foi bastante interessante, porque facilitou realmente o uso dos telescópios refletores, com esse truque de fazer o telescópio lateral. E esse truque é conseguido graças a esse espelhozinho aqui de 45 graus. Um espelho de 45 graus que joga o foco para fora do feixe. E aí você pode colocar o olho aqui e não atrapalhar a visão. Este é o foco newtoniano. Foco newtoniano. Que é uma técnica usada muito pelos amadores até hoje, né? Porque facilita a observação visual. Os astrônomos profissionais não conseguem usar esse foco newtoniano. Por quê? Porque na astronomia profissional você não coloca o olho para observar, você coloca um espectrógrafo. Espectrógrafos hoje em dia pesam 1 tonelada facilmente, né? Imagina você pregar 1 tonelada aqui, nesse lugar, você desequilibra completamente o instrumento. Então você não consegue produzir um instrumento equilibrado, colocando um instrumento de grande peso no foco newtoniano, né? Para isso se inventou então um outro foco, que é foco Cassegrain, do qual eu vou falar daqui a pouco, né? Os telescópios, os refletores, eles tiveram muito desenvolvimento, grandes avanços, e com esses avanços foram descobertas muitas coisas importantes. E um dos principais construtores desses telescópios refletores foi um sujeito chamado William Herschel, né? Esse William Herschel, ele construiu diversos telescópios, um deles foi esse grande telescópio que media 12 metros, o tubo dele mediu 12 metros, e para operar esse telescópio requeria no mínimo 3 pessoas para girar e movimentar o telescópio para poder apontar para o objeto que ele queria apontar. Mas ele se dedicou com grande afinco ao estudo e fez descobertas realmente muito importantes, né? Ajudado também muito pela irmã dele, que também era uma astrônoma, Caroline, que foi aparentemente uma pessoa extremamente importante. Então, com esses instrumentos, o Herschel, por exemplo, descobriu Urano, um planeta, né? Urano foi uma descoberta importante. Aliás, descobriu 2 luas de Urano, também o próprio William Herschel descobriu, né? A lua Oberon e Titânia. Descobriu também 2 luas de Saturno, Enceladus e Mimas. E não só isso, ele descobriu a radiação infravermelha. Além do espectro do arco-íris que você vê, ele descobriu que muito além do arco-íris existe também uma radiação. Foi chamado de radiação infravermelha, descoberta por um astrônomo, né? E quando você vê hoje em dia os grandes catálogos de galáxias, vocês vão ver muitas galáxias chamadas de NGC 1300, NGC 7097, NGC não sei o... Grande parte dessas galáxias foram galáxias descobertas pelo William Herschel, usando esses instrumentos dele, né?
E não bastasse isso tudo, ele ainda compôs 24 sinfonias. Que além do mais era músico. Fez também o primeiro mapa detalhado da Via Láctea, né? Um desenho muito famoso para a história da astronomia, o mapa detalhado da Via Láctea, né? Muito bem. Há pouco eu falei que o foco newtoniano que o William Herschel ainda usava não é um foco muito adequado para os telescópios mais modernos, né? Por quê? Porque você não consegue colocar um instrumento muito pesado no foco newtoniano, porque desequilibra, causa uma assimetria, né? Então, para isso, se pensou em fazer, isso aqui em azul é o espelho primário, fazer um furo no espelho primário, né? E aí a luz vem, então, daqui, das estrelas, reflete no espelho primário, reflete no espelho secundário, que focaliza, concentra a luz aqui num foco que é chamado de foco Cassegrain. Foco Cassegrain é este foco que fica atrás do espelho primário. E vejam, você pode colocar, em princípio, aqui um instrumento muito grande, muito pesado, sem causar uma assimetria no telescópio, né? E se esse espelho estiver no centro de massa do telescópio, um instrumento mesmo pesado não vai causar grandes transtornos no seu telescópio. Com isso, então, pôde-se desenvolver instrumentos extraordinariamente grandes, pesados e potentes, né? Por exemplo, o telescópio de 2,5 metros de diâmetro. Veja bem, 2,5 metros é o diâmetro do espelho do Mount Wilson, né? Esse telescópio foi inaugurado no ano de 1917. E foi esse telescópio que o Edwin Hubble usou para fazer a classificação morfológica das galáxias. E mais importante, descobrir a lei de Hubble, a lei da expansão do universo. O Hubble fez usando esse telescópio, né? Vocês vejam que mostrei aqui vários exemplos, né, de que um telescópio novo, com tecnologias novas, produz grandes descobertas científicas, né? Uma etapa feita pelo Galileu, com uma luneta de brinquedo, né? Hoje em dia seria considerado uma lunetinha de brinquedo, descobriu coisas grandiosas para a ciência, né? O William Herschel construiu já um telescópio bem maior, descobriu coisas extraordinárias, né? E quando se fez de fato um telescópio clássico, moderno, clássico como o Mount Wilson, descobriu-se a lei da expansão do universo, né? Que deu base para a teoria do Big Bang, entre outras coisas, certo? Foi descoberto quando se construiu um telescópio de grande porte na época, era o maior telescópio, né? Esse telescópio só foi superado pelo telescópio do Monte Palomar, que aperfeiçoou toda essa tecnologia do telescópio de Mount Wilson, né? Com um espelho que tinha o dobro de diâmetro, né? Em vez de 2,5 metros, passei a ter um espelho de 5 metros de diâmetro, né? Esse espelho está aqui, o espelho primário, né? Toda essa estrutura aqui é para fazer com que essa estrutura do telescópio pudesse acompanhar com perfeição as estrelas, né? Mas, voltando à sua pergunta, um telescópio de 5 metros conseguia uma nitidez melhor do que o telescópio de 2,5 metros ou melhor do que o telescópio de 1 metro? A resposta é não, né? Porque a atmosfera terrestre tem turbulência. Vocês já viajaram de avião? Quem viajou de avião sabe o que é turbulência. A atmosfera terrestre tem muita turbulência. E essa turbulência desvia os raios de luz, né?
e desfocaliza as imagens, né? Isto é um problema que perdurou desde os tempos de Galileu até os tempos do telescópio de Monte Palomar. Todos os astrônomos tiveram que conviver com este problema de imagem, que era determinada não apenas pela qualidade da ótica ou pelo tamanho do espelho, mas sim pela turbulência atmosférica. Descobriram aos poucos que, ao invés de construir um telescópio nas cidades, perto do nível do mar, se colocasse esse telescópio nas montanhas, ajudava, porque numa montanha a turbulência atmosférica é menor do que o nível do mar. E é por isso que hoje em dia vocês veem todos os telescópios modernos no pico das montanhas, né? De preferência longe das cidades, porque as cidades hoje têm muita luz também, né? Ofusca as observações. Então os telescópios ficam longe das cidades por causa da poluição luminosa, mas ficam nos picos das montanhas porque a turbulência atmosférica é menor, né? E este foi um limitador dos telescópios clássicos. A turbulência atmosférica que não permitia melhorar a nitidez das imagens, permitia aumentar o tamanho do telescópio, a área coletora, observar objetos mais fracos, mas não com melhor nitidez. Para melhorar a nitidez, pensou-se inicialmente em botar um telescópio no espaço. E é o famoso HST, Hubble Space Telescope, né? Em português, o telescópio espacial Hubble, que produziu imagens realmente extraordinárias. Por quê? Porque se libertou da atmosfera terrestre. Então, essa é uma maneira de superar a questão da turbulência atmosférica. Uma outra maneira é a chamada ótica adaptativa. A ótica adaptativa permite corrigir a turbulência atmosférica em tempo real no telescópio, né? Isso é o que caracteriza os telescópios modernos, né? E a próxima aula eu vou falar exatamente sobre isso, telescópios modernos com ótica ativa e ótica adaptativa, e na aula seguinte os telescópios no espaço. O que os telescópios no espaço conseguem produzir que os telescópios aqui na Terra não produzem. Por hoje é só. Alguma pergunta? Pois não. Então, lembra de outra coisa também. Quando as estrelas estão mais perto do horizonte, elas tendem a piscar mais, é por causa da atmosfera. Onde você tem que atravessar, a luz tem que atravessar mais a atmosfera? Quando você olha para cima ou quando você olha no horizonte? Então, no horizonte. No horizonte. Então, é isso. Tem mais atmosfera e mais turbulência. E, portanto, mais cintilação atmosférica. É o termo técnico, cintilação atmosférica, né? Elas piscam mais. O piscar das estrelas vem da cintilação. Uma cintilação que vem da turbulência atmosférica. Os turbilhões produzem refração no caminho de luz e a luz é desviada. Então, isso desfocaliza as estrelas. E isso foi um problema secular para os astrônomos, que hoje nós conseguimos finalmente superar. Sabe se tem alguma relação entre a magnitude que o telescópio consegue captar e a distância na visão focal dele? E a distância focal? Não, a razão focal. A razão focal, não existe uma relação muito simples, não. Razões focais diferentes são úteis para uma série de razões, né? Por exemplo, quando você quer estudar um objeto difuso, uma galáxia nebulosa, é melhor usar uma razão focal pequena, né? Que concentra muita luz difusa em poucos pixels, né? Quando você quer estudar um sistema binário, você quer máxima separação, então é bom usar uma razão focal grande. Dependendo do que você quer realmente, em termos científicos, você usa uma razão focal maior ou menor. Não há uma razão focal ideal para qualquer situação. Tá?
Também tem uma questão de custo envolvido, né? Razões focais grandes, em geral, têm custo muito maior do que razões focais pequenas. Porque a razão focal pequena faz com que tudo fique muito compacto, né? Inclusive a cúpula, que tem um custo também, né? A razão focal grande exige uma cúpula muito grande e um custo proporcionalmente muito maior. Então, é tudo uma questão de ter um projeto que maximiza os requerimentos que você quer para os objetivos científicos que você tem em mente. Não existe uma fórmula única. Agora eu estava lembrando também. Eu nunca vi tratores de razão focal pequena. E por quê? Tem alguma limitação? Eu nunca vi algum refrator que seja curtinho, por exemplo. Sempre são... Sim. A pergunta dela é por que os refratores sempre são compridos, razão focal grande, e nunca são refração focal pequena? Bom, tem uma série de razões. Uma delas é que um refrator tem aberração cromática. A aberração cromática é o seguinte: quando você tem uma lente, então a luz ela sofre uma refração na lente e é por isso que a lente consegue focalizar, tá certo? Mas a refração do vermelho é diferente do índice de refração no azul. Então o foco do vermelho e o foco do azul não coincidem. Isso produz uma aberração, que pelo fato de ser função da cor, nós chamamos de aberração cromática. E este é um defeito dos refratores e não dos refletores. O refletor não tem aberração cromática. Por quê? Porque o ângulo de reflexão do vermelho é igual ao ângulo de reflexão do azul. Não depende da cor. Então, isso foi um avanço também muito importante a favor dos refletores, né? Além do mais, tecnicamente, é muito difícil fazer uma curvatura grande para produzir uma razão focal pequena. Isso é difícil para um refletor. Para um refrator é muito mais difícil e muito mais caro ainda. Além do problema da refração cromática. Sim. A luz, ela incide nesse espelho e ela volta para incidir em outro. Onde é que fica esse outro espelho? Depende. A pergunta dela é onde que fica o outro espelho. Vamos chamar de espelho secundário. Tá certo? Ele fica, no caso do foco newtoniano, ele fica localizado nesta posição aqui. Ele é reto, né? Ele não tem curvatura nenhuma. Ele tem que ficar localizado num ponto tal que ele produza um foco logo fora do tubo. Então, essa é a posição ideal, né? Já no caso do foco Cassegrain, você tem um espelho secundário que não é plano. Ele tem uma curvatura. Tá? E aí você tem um jogo de combinar a curvatura do espelho primário e a curvatura do espelho secundário para maximizar a ciência que você quer fazer no foco Cassegrain e minimizar os custos. Tá? Mas, essencialmente, todo o telescópio tem um espelho primário e um espelho secundário. E, às vezes, nós vamos ver na próxima aula, um espelho terciário. E, às vezes, um quarto espelho. Às vezes, até um quinto espelho. Né? E, às vezes, também se combina espelhos com lentes. Né? Muitas vezes, você tem um espelho primário, refletor, e na câmara você tem um conjunto de lentes. 5, 10, 15 lentes, produzindo... mas aí já são lentes, digamos, na câmara do foco, né? São lentes muito menores. Tá certo? Aí você combina o poder das lentes com o poder dos espelhos. Né? Duas perguntas. Uma é com relação a isso que você está falando. A pergunta dela é, qual é o problema de você ter o foco dentro do tubo, aqui? Né? Para você colocar, se você tiver o foco aqui dentro do tubo,
e você quiser colocar o olho nesse foco para observar, você bota a cabeça aqui na frente do telescópio e atrapalha os raios. Você atrapalha o telescópio. Você faz uma obstrução da luz. Certo? E por isso que a ideia do Newton foi muitíssimo interessante, né? Foi jogar a luz para a lateral, de tal maneira que você pode chegar com o olho e não atrapalhar a luz que vem das estrelas. Segunda pergunta. A outra mas eu fiquei um pouco surpresa que Galileu conseguia observar as manchas solares com a luneta dele, porque se apontar o dedo do Sol, Bom, pode ver. não há notícias que Galileu tenha ficado cego, né? Então, muito provavelmente, ele colocou um vidro esfumaçado, né? Se você pegar um vidro e colocar em cima de uma vela, produz uma fuligem em cima do vidro, né? Se você colocar depois esse vidro com fuligem na frente da sua luneta, obscurece a visão, então você pode observar a Lua, o Sol, sem que a sua vista seja queimada, né? E o Galileu, evidentemente, usou um truque desse tipo para conseguir observar o Sol. Né? Galileu não ficou cego. Porque sempre contaram a história que Galileu ficou cego de um olho observando o Sol. Ficou cego, mas só de um olho. Aí ele aprendeu que não podia fazer A isso. história era essa, todo mundo achava legal. Mas Sim. não tem notícia disso. Mas será que não podia ter projetado a imagem do Sol na tela, na parede? Tá, mas isso é uma sofisticação óptica, que requer uma sofisticação óptica que eu acho que nos primeiros momentos era difícil. É mais fácil você queimar um vidro numa lâmpada, né, produzir uma fuligem, botar na frente e aí arriscar um olho, né? Arriscar um olho, né? Não os dois. No caso dos telescópios que utilizam espelhos e lentes, também acontece aberração cromática Sim. desse tipo ou é pior no... A pergunta é bem interessante. Quando eu falei há pouco que você, em telescópios modernos, você combina espelhos com lentes. A objetiva, o primário, é um espelho, mas lá no foco você constrói uma câmera sofisticada com lentes. A pergunta é, não produz aberração cromática? Produz. Mas aí você faz uma câmera com 13 lentes diferentes, de tal maneira que no final a correção cromática é corrigida. É complicado, muito complicado e caro. Caro para chuchu, mas dá para fazer. Né? Entrou em operação no ano passado uma câmera no telescópio de 4 metros do Observatório de Cerro Tololo, aqui no Chile, né? Que é chamado telescópio Blanco, para fazer o Dark Energy Survey, que é o levantamento de supernovas e uma porção de outras coisas para estudar a energia escura. Né? Chama-se Dark Energy Survey. Então, para isso, eles usaram o espelho planar do telescópio e construíram uma câmera com lentes. Só essa câmera custou 60 milhões de dólares. E ela é evidentemente acromática, né? Mas ela é muito grande e muito cara.